Gente, vamos começar agora uma aula, né? Essa aula faz parte do módulo 1, tá? Na sequência, né, do módulo 1, a gente vai estudar agora o pé, tá? Então, na sequência do módulo 1, a nossa aula agora é sobre a anatomia do pé, tá? A gente vai falar principalmente dos ossos, das articulações do pé, irei comentar também dos músculos, a inervação e como vocês vão ter uma aula mais à frente, mas eu também já vou começar a relacionar as estruturas vasculares, as artérias e as veias também relacionadas ao pé. Então só para a gente começar, então essa aula agora, módulo 1, a aula sobre pé. Só para a gente começar, o pé é essa estrutura distal, né? O pé é essa estrutura distal do nosso corpo, tá? Então é a estrutura mais distal do nosso membro inferior, é uma estrutura importante porque é a nossa estrutura de apoio, tá? Então é uma estrutura reforçada para possibilitar o apoio do peso do nosso corpo, né? Então o pé é a região mais distal do nosso membro inferior, que está intimamente relacionada à nossa posição, né? A nossa posição em pé, logicamente, ao ato de andar e de andar, né? Que é o termo mais correto, que é deambular, está relacionado com o pé. O pé é uma região que tem uma certa exigência, né, com relação à sustentação do nosso peso, então ele precisa ser adequadamente estudado, ele precisa ser adequadamente cuidado. Por isso existe uma especialidade médica, né, que é chamado de podologia. A podologia é uma especialidade médica que cuida dos pés. Tá? Então, alguns autores chamam também de podiatria, mas o termo mais usado é podologia, né, que é uma entidade médica, é uma especialidade médica que cuida dos pés, e a gente tem que estar sempre, não só os médicos, como também os profissionais de saúde, a gente tem que estar sempre estimulando, né, os nossos pacientes a estarem realizando, né, um exercício de massagem, de observação do pé, para ver se não tem alguma lesão, para ver se não tem algum sofrimento, algum desgaste, né, algum desgaste, que possa haver a necessidade de tratamento, que eu vou falar pra gente no final dessa aula falando das correlações clínicas. Então é importante, não só para o médico generalista, o clínico, algumas especialidades terem esse cuidado de estar examinando de forma detalhada os pés, né, dos pacientes. Quando os pacientes chegam a alguma consulta, alguma dúvida, é importante olhar entre os dedos, né, para ver se não existe nenhuma micose, se não existe alguma lesão. Lembrar que esse desenho aqui, né, mostra essa estrutura mais distal do nosso corpo, que é o pé, e aí a gente tira a pele, né, e a gente vai estudar isso no detalhe. Então hoje, agora, a gente vai falar no detalhe dos músculos, daqui a pouco a gente vai falar dos músculos, a gente vai começar falando dos ossos, né, depois nós vamos falar das articulações, depois dos músculos, então a gente vai estudar no detalhe a anatomia do pé. Logicamente a gente vai começar da parte mais interna, né, do esqueleto do osso, né, do osso que faz parte do esqueleto do pé, e depois a gente vai para as estruturas, como as articulações, os músculos e toda a vascularização e inervação do pé. E a gente finaliza fazendo, como a gente faz, né, uma correlação clínica com relação a algumas patologias do pé. Para a gente visualizar, então, de forma esquemática, o que a gente vai estudar do pé? Os ossos, que formam o esqueleto do pé, as articulações, né, que vão logicamente fazer essa junção entre os ossos, né? Além disso, os músculos, as várias camadas musculares que existem na planta, né, e que existem no nosso pé, essas várias camadas musculares, as artérias, tá? As veias e os nervos. Só lembrando que, como a gente comentou, né, o nosso pé, ele é essa estrutura de apoio e ele tem, né, uma face que a gente chama, uma região, que é o dorso do pé, essa região de cima aqui do pé, que é chamada de dorso do pé, também chamada de região dorsal do pé. E essa parte de baixo, inferior, que tem contato com o solo, por isso as pessoas chamam de sola, né, mas não é o termo anatômico correto. O termo anatômico correto para essa parte que tem contato com o solo é a planta. Planta. Não preciso falar planta do pé, porque é redundância, porque na mão nós temos palma e no pé nós temos planta. Não está correto, não está errado também falar planta do pé. Mas quando eu estou falando em planta, já existe esse entendimento que é do pé, só tem no pé. Então nós temos a região do dorso do pé e a região plantar.
né? Nós temos o dorso do pé, a região dorsal do pé e essa região plantar aqui, ó, que é a planta. E aí a gente vai estudar, logicamente, as relações dos ossos com o pé, as articulações, os músculos, as artérias, veias e nervos. Para começar, vamos estudar o esqueleto. Vamos estudar os ossos que formam o nosso pé. Quais são os ossos do pé? Nós temos o talos, o calcâneo, o navicular, o cuboide, os cuneiformes, que são 3, medial, intermédio e lateral, os metatarso, lembrando que a gente viu em mão metacarpo, né? Aqui no pé metatarso, e nós temos a falange, igual na mão, falange proximal, falange média e falange distal. Tem um dedo que a gente vai ver à frente, que é o hálux, que é o dedão entre aspas, que só tem falange proximal e falange distal. Então a gente vai visualizar agora todos esses ossos. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, os cuneiformes, medial, intermédio e lateral. Além disso, o metatarso e as falanges, proximal e distal no hálux, que é o grande dedo, né, o dedão lá, mas o termo correto é hálux, e nos demais dedos, proximal, média e distal. Vamos identificar esses ossos agora. Ó, primeiro, tá? Lembrando que o pé, né, ele tá articulado, né? Ele tá articulado com esse osso que é a tíbia e a fíbula, né? Então existe esse maléolo medial e o maléolo lateral. O maléolo medial tá na tíbia e o maléolo medial tá na tíbia e o maléolo lateral tá na fíbula. Então esses dois maléolos, essas projeções da fíbula e da tíbia articulam com o pé, tá? Logicamente para dar mais firmeza no nosso pé, lembrando que o nosso pé é uma região de apoio, né, de sustentação do nosso corpo. Então existem essas duas projeções ósseas aqui, ó, o maléolo medial da tíbia e o maléolo lateral da fíbula, que dá essa sustentação, esse suporte de fixação para o nosso pé, para que a gente consiga ficar estabilizado, né, em cima do nosso pé. Quais são os ossos? Nós temos o talos, que é esse osso, que é o osso justamente, tá, que a gente vai ver à frente, que é o osso que se articula com a tíbia e com a fíbula. Então nós temos o talos, nós temos o maior osso, né, do pé, que é o calcâneo. Então nós temos o talos e o calcâneo. Esse calcâneo é esse osso que nos dá a firmeza, né, o que a gente apoia no solo, nessa parte posterior aqui do nosso pé, apoiada no solo. Esse talos e esse calcâneo formam a parte posterior do nosso pé. Alguns autores chamam de retropé. Retro de posterior. Retro. Então, retropé. Então, o que forma o retropé? A parte posterior do pé. O talos e esse grande osso que dá o nosso apoio no solo, que é o calcâneo. Além disso, tem a parte média do pé. A parte média do pé, ela é formada, tá, pelo cuboide, esse osso aqui mais lateral, e aí só lembrando, gente, fazendo essa visualização, né, o hálux, que é o grande dedo, ele é medial, diferente da mão. Na posição anatômica, a mão é assim, ó. Então o polegar, ele é lateral. No pé, não. No pé, o hálux, que é esse grande dedo do pé aqui, ó, ele é medial. Então eu tô vendo esse osso lateral aqui nessa parte média do pé, que é o cuboide. Lateralmente nós temos o cuboide, medialmente nós temos um osso, anatomista é criativo, né? Então osso em formato de navio, né, né, anatomista é criativo, tem esse outro osso aqui mais medial, que está mais na direção do hálux, que é o navicular. E ainda nós temos os 3 cuneiformes. Nós temos os 3 cuneiformes. O cuneiforme medial, lógico, está mais em direção ao hálux aqui, mais medial. No cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Tá? Então nós temos cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. São os 3 ossos, né, os 3 cuneiformes, medial, intermédio e lateral. E aí, logicamente, esses ossos formam a parte média do pé, que é chamado de médio pé. A parte média do pé. Quais ossos? O cuboide, o navicular e esses 3 cuneiformes. Cuneiforme medial, intermédio e lateral. No total, esses 7 ossos aqui que eu comecei falando para vocês, ó, esses 7 ossos, talos, calcâneo, cuboide, navicular e os cuneiformes, esses 7 ossos formam aquilo que a gente chama de tarso.
São os ossos do tarso. Quais são os 7 ossos do tarso? Talos, calcâneo, cuboide, navicular e os cuneiformes. Medial, intermédio e lateral. Esses 7 ossos formam esse conjunto que nós chamamos de tarso. Quais são os ossos do tarso? O talos, o calcâneo, o cuboide e o navicular e os 3 cuneiformes. Se eu for dividir isso em parte posterior do pé, parte média do pé e parte anterior do pé, nós temos a parte posterior do pé, o talos, né? E o calcâneo, talos e o calcâneo, formando o que nós chamamos da parte posterior do pé, que é o retropé, parte posterior do pé. A parte média do pé, médio-pé, nós temos o cuboide, o navicular e os 3 cuneiformes. E ainda nós temos a parte anterior do pé e dos dedos. A parte anterior do pé e dos dedos que nós temos. Nessa parte anterior aqui, mais anterior, os metatarso, que são 5 ossos no metatarso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 ossos no metatarso. E ainda nessa outra parte, da parte anterior do pé, nós temos as falanges, que a gente vai ver à frente, que nós temos falange proximal e distal no hálux, falange proximal, média e distal nos demais dedos. Então, só para a gente rever, tá? Nós temos os ossos que formam o tarso, talos, calcâneo, cuboide, navicular e o cuneiforme. Esses ossos formam o tarso. Ainda nós temos os ossos do pé, propriamente dito, né? Nós temos os metatarso, que é essa parte do pé, propriamente dito, os metatarso, e a parte dos dedos, que são a parte do metatarso, né, e a parte dos dedos, que são as falanges. Se eu for dividir em parte posterior, parte média do pé e parte anterior do pé, eu tenho no retropé, que é a parte posterior, nós temos o talos e o calcâneo, tá? O talos e o calcâneo. Na parte média do pé, médio pé, o cuboide, navicular e os cuneiformes. E na parte anterior do pé, antepé, na parte anterior do pé eu tenho os metatarso e as falanges. Vamos visualizar mais de perto aqui essa parte do antepé, dessa parte anterior do pé. Então nós temos o metatarso. O metatarso, ele é composto por 5 ossos, tá? No metatarso nós temos metatarso 1, que é esse relacionado ao hálux, então a gente começa a contar no pé de medial para lateral, porque o hálux, que eu não vou chamar de dedão, né? Dedão tá errado. Ah, dedão, não. O termo anatômico é hálux, tá? Então, o hálux, que é o mais medial, o metatarso mais próximo do hálux, tá? Relacionado com o hálux, é o metatarso número 1. Esse aqui é o metatarso número 1, primeiro metatarso, ou primeiro metatarsal, também tá certo. Esse aqui é o segundo metatarsal, que está relacionado com o segundo dedo. Então, o hálux é o primeiro dedo. Então, esse aqui é o segundo metatarsal, relacionado com o segundo dedo. Esse aqui é o terceiro metatarsal, relacionado com o terceiro dedo. Esse aqui é o quarto metatarsal, relacionado ao quarto dedo. E aqui o último, né, o quinto e último metatarsal, tá, que está relacionado, logicamente, com o quinto dedo, também chamado de dedo mínimo. Então esse aqui é o dedo mínimo e esse aqui é o hálux. Então o metatarso, ele é numerado. Metatarsal 1, metatarsal 2, metatarsal 3, metatarsal 4 e metatarsal 5. Essa numeração é de medial para lateral, ou seja, é do hálux para o pequeno dedo para o dedo mínimo. Então, primeiro metatarsal, segundo metatarsal, terceiro metatarsal, quarto e quinto metatarsal. E as falanges? As falanges, nós temos, na realidade, falange proximal e falange distal no dedão, que eu não posso chamar de dedão, como eu falei, o termo dedão tá errado. Falange proximal e falange distal no hálux. Então, no hálux, tá? Lembrando que hálux é com H, né, gente? Então, o hálux, nós temos a falange proximal e a falange distal. No hálux, proximal e distal. Nos outros demais dedos, nós temos falange proximal, falange média e falange distal. Igual nesse aqui, proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Proximal, média e distal. Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. 14 falanges. Tá? Então são 14 falanges. O que são as falanges? São os ossos que formam o esqueleto dos nossos dedos. No caso aqui, na mão é a mesma coisa, né? Também chama de falange, mas aqui no caso do pé, as falanges são os ossos que formam o esqueleto dos nossos dedos do pé. Então as falanges são os ossos que formam o esqueleto do nosso pé. Então só para a gente lembrar, no hálux nós temos duas falanges, a falange proximal e a falange distal, e nos demais dedos nós temos falange proximal, média e distal. 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 Agora, logicamente, a gente vai ver, vai estudar as articulações, né? Como esses ossos, como esse pé se articula com os ossos da perna. A gente vai estudar agora as articulações. Então, só para lembrar, os metatarsos, né? Esses ossos aqui do pé, né? Do 1 ao 5º, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, metatarsal, e as falanges proximal e distal no hálux e proximal, média e distal nos outros demais dedos. Certo, gente? Então são os ossos, esses ossos formam o esqueleto do nosso pé e o esqueleto dos dedos do nosso pé.